O livro de Isaías, capítulo 45, verso 7, ensina de fato que Deus ele é o autor do mal, e não somente do mal natural, mas do mal moral, ou chamado pelos filósofos mal natural como circunstancial. O que seria esse mal circunstancial? Seria as adversidades, catástrofes da vida. Seria terremotos, vulcões, enchentes, meteoros. Tudo isso faz parte do conceito de mal natural. As escrituras explicitamente mostram que Deus ele tem domínio até mesmo sobre o mal natural. Mas será que Deus ele é o autor do mal moral? É isso que de fato as escrituras ela tem a nos ensinar neste texto? Como responder às objeções dos filósofos, na verdade dos ateus, ao dizerem que Deus não existe? Por que dizer que Deus ele é bom e ao mesmo tempo dizer que o mal existe? Essas duas preposições ao mesmo tempo elas são completamente excludentes e uma nega a outra logicamente, segundo eles. Será que de fato isso é uma verdade? E as escrituras ela está errada? Ou afinal, a fé cristã ela está errada e simplesmente não é fé? E se é fé, ela é tola em crer em simplesmente algo que não existe? Só que esse tipo de argumentação dos filósofos e dos ateus, muitos deles, é completamente tola, porque ela tem que partir da premissa que Deus é bom. Mas se ser ateu é negar a religião, ou seja, negar que existe um Deus, como é que eles podem ao mesmo tempo dizer que Deus não existe porque o mal existe? Então eles teriam que partir da premissa que Deus é bom, que é algo explicitamente dito nas escrituras. Ou seja, então até mesmo o ateísmo ele é irracional, para se partir desse pressuposto para dizer que Deus não existe. No máximo que eles poderiam fazer é uma dialética com o cristianismo, fazendo uma suposta inferência à pessoa de Deus, para que no final pudesse chegar a um tipo de conclusão que no final seria completamente tolice, pois nós não podemos dizer algo que existe simplesmente não existir e ao mesmo tempo completamente ter razão. Eu acho interessante que esse texto de Isaías capítulo 45, ele é completamente ludibriado por várias pessoas da qual se dizem conhecedoras das escrituras. Sejam por muitos reformados, da qual eu faço parte do grupo, mas não compartilho da mesma ideia a respeito desse texto, ou seja, até mesmo por os arminianos, que são completamente ignorantes quanto à sua crença. Pois em diversas partes das escrituras mostra um Deus que age diferente com um povo diferente. Pegue, por exemplo, o Antigo Testamento, nós temos Deus guardando um povo hebreu, chamando Abraão na terra de Ur dos Caldeus, e Gênesis 12, daí em diante, para o seu filho Isaac, de Isaac para Jacó, e Jacó para 12 tribos, para ele poder guardar, preservar e manter esse povo. E qualquer povo que entrasse no caminho como o povo do Egito, ele chegou a matar. E até mesmo as crianças. Ou seja, Deus ele age de uma forma completamente diferente de pessoa para com pessoa. Nós vemos isso de povo para com povo. No Antigo Testamento isso é altamente claro. Mas eu vou me deter a minha objetividade aqui no texto de Isaías capítulo 45, principalmente aqueles da qual fazem parte do mesmo grupo que eu, que afirma a mesma soteriologia que eu, que afinal são calvinistas. Muitos deles infralapsarianos, eles têm questionado a minha crença, mas hoje eu dou a razão da minha fé. É interessante que no capítulo 45, o texto, o autor, ele está tentando ressaltar a respeito da magnificência e da onipotência do Senhor. Por exemplo, nós vemos no verso 1, assim diz o Senhor, ao seu ungido. Ungido aqui no hebraico também é Messias, ou seja, Ciro, aqui no texto, ele seria o Messias. A Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para distinguir as portas, e não fecharão.
No verso 15 do mesmo capítulo nós temos: envergar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma, em ignominia os que fabricam ídolos. Eu a minha justiça suscitarei a Síria, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu li o verso 1, 13 e 15, da qual mostra esse Deus poderoso das Escrituras, levantando a Síria. E Síria, ele simplesmente será o braço direito na mão do Senhor, e ele abaterá as nações. O verso 7, ele simplesmente está entre 1 ao 15. E nenhuma parte aqui está se falando a respeito de mal natural. Pelo contrário, está mostrando muito mais a respeito do mal moral. E o mal moral seria aquele que quebraria os próprios mandamentos do Senhor. É interessante que ao ler Isaías capítulo 45, verso 7, as definições exegeticamente apontam para que Deus ele tenha criado este mal. Por exemplo, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O Dr. Gordon Clark, doutor em filosofia presbiteriana, nasceu em 1902, ele simplesmente faz um discurso a respeito desse texto fenomenal no seu livro de predestinação. Ele diz que a palavra aqui, Ra, traduzida como mal, ela nunca aparece, por exemplo, na Scofield ou na Bíblia King James, que na verdade é diferente da Bíblia King James do Brasil, como mal pecado. Nunca, jamais. Mas o que as notas de rodapé, elas não dizem, é que a palavra aqui, Ra, ela aparece por menos 50 vezes no Antigo Testamento para falar a respeito de atitudes pecaminosas. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, nós temos a expressão Ra ali, como mal, apresentada como algo completamente pecaminoso. Viu o Senhor que a maldade do homem que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aquele povo da qual estava pecando contra Deus, Torre de Babel, você pega aqueles exemplos lá do Antigo Testamento, da qual havia grande promiscuidade, muitas das partes ali que é aparecida como Ra é apresentada. Então, exegeticamente, no grego, no hebraico, para ser mais exato, aqui no Antigo Testamento, a palavra Ra, ela aparece em Gênesis capítulo 6, verso 5, como pecaminosidade. Então, necessariamente apresenta que Deus, ele criou o mal, criou o pecado. Essa é a conclusão exegética. E aqueles que tentam refugiar no argumento bíblico, na qual, ou seja, que é a parte do exegético, mas simplesmente tentar achar aqui no livro de Isaías capítulo 45 uma posição para dizer que não é mal moral, mas mal circunstancial ou natural, é completamente inferir algo ao contexto bíblico, que é completamente ao contrário, que pelo contrário no texto de Isaías capítulo 45 mostra atitudes pecaminosas e não atitudes naturais da natureza, que Deus ele é a causa delas. Na verdade, se ele estivesse aparecendo como mal natural, seria algo completamente incoerente dentro do seu contexto, pois o contexto ele não está falando a respeito do assunto. Bom, a posição, por exemplo, de John Calvin, ele vai dizer que aqui o contraste de paz e mal, que aparece no livro de Isaías capítulo 45, verso 7, não quer dizer mal moral, ou seja, ele contraria aquilo da qual eu digo e o que eu digo contraria daquilo da qual ele pensa. Ele diz isso porque não faz sentido simplesmente fazer uma analogia entre paz e mal e ela ser simplesmente a respeito de mal moral. Então quer dizer que é mal circunstancial, porque paz ele faz uma relação com as coisas que diz respeito à guerra. Então, quando Deus ele diz que ele cria a paz e ele cria o mal, ele simplesmente está dizendo que ele cria a paz na guerra e ele cria o mal na guerra.
Só que eu tenho pelo menos dois problemas a respeito do pensamento de João Calvino no que diz respeito a isso. Porque aos homens, ao levantarem guerra, muitas das vezes contra os outros homens, é muitas das vezes por atitudes pecaminosas de seus próprios corações. Muitas das vezes é vaidade de tomar o dinheiro, a casa, tomar aquelas coisas da qual se tem na sua família. Muitas das vezes, então, é promovido por inveja. Então, simplesmente não adianta refugiar naquela palavra paz e simplesmente atribuir ela como mal natural, e essas guerras também entrariam aí, os conflitos e etc., sem simplesmente levar isso em consideração. O segundo argumento que eu tenho a levantar é que Romanos capítulo 5, verso 1, não mostra paz como guerra, como esse tipo de da qual poderia ter sido levantado por João Calvino, mas pelo contrário, ele mostra uma relação entre homem, pessoa e Deus. E não entre homem para com homem, para que assim tivesse paz entre eles. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer que Deus, ele pela fé, nos justificando, ele nos traz paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então a palavra paz, em Romanos capítulo 5, ela é relacionada com a criatura e o Criador. E o que nos separa da criatura e o Criador, senão o pecado? Então faz muito mais sentido também Isaías, no livro de Isaías, capítulo 45, verso 7, nos dizer que ali paz, ela é um contraste entre a nossa pecaminosidade de Deus, e essa relação entre a paz e o mal faz completamente sentido dessa forma. Então, necessariamente, o texto de Isaías, capítulo 45, ele ensina que Deus, ele criou o mal moral. Isso pode ser uma oposição para muitos de vocês acreditarem, e até mesmo para os calvinistas, a qual de forma relutante eles têm lutado contra isso. Alguns dizem que isso seria contra o próprio caráter de Deus. Se você é calvinista e crê que Deus ele cria o mal, é blasfêmia, como é dito por um teólogo aí, por outro, Gordon Clark e Vincent Young nem mesmo seriam calvinistas, por afirmar tal coisa, não neste ponto, me responda como ler, por exemplo, Atos capítulo 4, verso 26 e 27, da quais Deus levanta Herodes Pôncio Pilatos para ir contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus induz essas pessoas a praticarem atos pecaminosos. Deus ele determina, como vocês dizem, cada ação. E como que pode ser simplesmente uma incoerência Deus ele ter criado o mal, se até mesmo as atitudes pecaminosas, pela existência do mal, ela vem a nos atacar e atacar você, sem ao mesmo tempo ser também blasfêmia? Ou seja, tanto o que eu digo quanto o que você diz é um absurdo, lógico. Mas quando nós vamos para as escrituras, necessariamente é isso que ela tem a nos ensinar. Bom, essa foi a primeira parte deste vídeo a respeito de quem criou o mal. Eu poderia dar continuidade entre 2 mais 3 vídeos, talvez, falando a respeito da existência do mal metafísico como uma realidade. Mostrar a onipotência do Senhor Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, criando ambos, trazendo a existência. Falar um pouco, talvez, a respeito do argumento do ex-lex, ou que Deus ele está em cima do ex-lex, das suas próprias leis, como ensinou Gordon Clark. Talvez eu possa apresentar tudo isso a vocês. Deixe então o seu comentário aqui embaixo, para eu poder saber se de fato vale a pena trazer esse tipo de conteúdo ou não. Então curta, compartilhe com os amigos e que possamos espalhar as escrituras e a palavra de Deus aos demais irmãos.